Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou Paula Ribeiro Sanches, psicóloga, e hoje eu vou conversar com vocês sobre as doenças que denunciam, que apontam para um feminino ferido. Se você ainda não sabe o que é feminino ferido, eu sugiro que você assista o meu vídeo sobre feminino ferido, que está disponível tanto no meu canal Espaço Liberdade e Psicologia, quanto no meu Instagram, na minha rede social, psico.paulaRSanches. Se você ainda não me segue, por favor, é só me seguir e ativar o sininho das notificações, e lembre-se sempre de dar um like, porque isso ajuda a levar a informação para mais pessoas, ok? Então vamos falar sobre as doenças que apontam o feminino ferido, o que essas doenças falam sobre sua ancestralidade, sobre você como mulher, sobre o seu feminino. Bom, eu vou trazer para vocês 3 diferentes teorias para a gente utilizar na discussão que a gente vai fazer hoje a respeito desse tema. A primeira teoria, eu vou começar com a teoria que eu acredito ser a mais complexa, é a teoria da psicologia transpessoal, e eu vou utilizar como referência o livro Doença como Caminho, do autor Toward Detlefsen. Desculpa se eu falei o nome dele errado. Bom, então eu separei um trecho aqui do livro, eu vou ler esse trecho porque são palavras do autor, mas depois eu vou explicar para vocês de uma forma mais simplificada, porque talvez esse tipo de leitura não é uma leitura que todo mundo que me segue está acostumado e talvez vocês não entendam. Então eu vou ler, porque são palavras dele, mas depois eu vou explicar de uma forma mais simples para que todo mundo consiga entender, tá bom? Então no livro ele fala que enquanto o mundo visível das formas não se converterem em alegoria, não irá adquirir qualquer sentido ou significado para o ser humano. Da mesma forma que o número e a letra são expoentes de uma ideia subjacente, tudo que é visível, concreto e funcional não é mais do que uma expressão de uma ideia e, portanto, um intermediário do invisível. Bom, o que ele quis dizer com essa fala? Ele quis dizer que a doença ela é simbólica, ela é um símbolo daquilo que é invisível, ou seja, a doença ela se materializa e ela é um intermediário do invisível. E aí esse autor diz também que a doença não se cura, a doença se lê. Ela não existe para ser curada, ela existe para ser lida na sua linguagem implícita. Continuando ainda com as palavras do autor, ele diz também: o câncer não teme a morte, ele só respeita o amor. No mundo da matéria sempre existirá luta, doença e morte. Isso só não existe no mundo da consciência. Ou seja, esse autor está dizendo com essas palavras que aonde existe doença, existe a inconsciência de algo não lido. A segunda teoria que eu vou trazer para vocês é a teoria do autor Bert Hellinger, e eu tirei do livro que se chama A Cura. Nesse livro, esse autor diz que a doença do nosso corpo se encontra no final de uma cadeia. Para esse autor, a doença inicia na alma, porque é na alma que se inicia os movimentos de amor. Ou seja, a doença ela aponta para um movimento de amor. Explicando melhor, é um movimento que nos leva às pessoas doentes, às quais nós desejamos nos vincular. Então, para essa teoria, para esse autor, a doença ela é um movimento que busca a vinculação. Então, de acordo com Bert Hellinger, que desenvolveu a sua teoria, sua própria teoria, através dos seus estudos, pesquisas, observações, atendimentos, ele diz que mulheres com doenças do feminino, ou seja, uma mulher, por exemplo, com câncer de ovário, com câncer no útero, ele diz que essa doença, essa mulher está relacionada com o movimento de tomar a mãe. O que é tomar a mãe, Paula? Seria honrar a mãe, ou seja, estabelecer uma nova relação com essa figura, com essa mãe, rasgar todos os recibinhos que essa mulher acredita que exista de dívidas entre ela e a mãe, compreender essa mulher como um ser, como uma mulher que ofereceu para ela todas as possibilidades, tudo que ela precisa para seguir, para crescer e seguir e viver a sua própria vida, onde não existe dívidas, onde existe uma relação de honra e de humildade nesse sentido, tá? Referente a essa figura materna. Então, assim, para esse autor, as doenças do feminino estão relacionadas com uma dificuldade de tomar a mãe, ou seja, com uma dificuldade de se relacionar com a mãe. Ou também com uma lealdade
das enfermidades que essas próprias mães carregam ou carregaram. Como assim lealdade, Paula? Bom, se eu for explicar a questão da lealdade aqui, eu vou ficar muito tempo falando e o vídeo vai ficar super longo. Então eu sugiro que vocês assistam o vídeo sobre o feminino ferido, porque lá eu tô explicando, além da lealdade, outras coisas que a gente vai descobrindo quando a gente se aprofunda nessa questão do feminino ferido. Então, eu sugiro que vocês assistam, e se vocês estão realmente gostando do vídeo, se esse conteúdo é interessante e importante para vocês, comente, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, porque isso ajuda as redes sociais levar esse conteúdo para mais pessoas também, e assim eu posso saber se vocês estão gostando, não gostando, como é que vocês, o que vocês gostam de saber e de ver por aqui, tá bom? Então, assim, para esse autor, a doença do feminino está relacionada com a vinculação com a mãe, ou seja, com a relação com o próprio feminino ancestral, certo? Então, vamos para a terceira e última teoria. E essa última teoria que eu trago para vocês é a teoria da bioenergética de Alexander Lowy. Essa teoria diz que toda doença é psicossomática e ela evidencia a antítese entre a psique e o corpo. Então, essa teoria diz que toda doença aponta que existe algo cindido entre a psique e o corpo. E isso vem da formação do caráter, da estrutura de personalidade da criança. É, por exemplo, assim, a pessoa internaliza as repressões parentais e isso gera uma tensão crônica que se manifesta como uma ancoragem somática. Então, para essa teoria, é, por exemplo, assim, se eu tenho uma doença do feminino, isso quer dizer que eu não consigo, que eu tenho dificuldade de expressar esse feminino porque eu absorvi, ou seja, eu internalizei as repressões dos meus pais. Inconscientemente, eu não consigo manifestar esse feminino. Por exemplo, eu não consigo manifestar a minha sexualidade, e entende-se sexualidade como identidade. E aí, essa antítese psique-corpo se manifesta numa somatização, ou seja, numa doença. Bom, pessoal, essas três teorias mostram que a doença, ela denuncia algo, que é algo simbólico, que a doença traz uma mensagem que precisa ser lida. E ler o simbólico é uma característica do feminino. E aí, de novo, eu falo para vocês que é muito importante assistir primeiro o vídeo sobre o que é o feminino ferido para vocês entenderem melhor esse vídeo aqui. Então, quando a mulher tem o seu feminino ferido, isso quer dizer que essa característica do feminino não está funcionando direito, ou seja, a mulher não consegue fazer uma leitura do simbólico. Ou seja, essa mulher está desconectada do seu feminino, das suas emoções, do seu simbólico. Então, o que acontece? Essa mulher recebe a mensagem, mas ela não sabe ler essa mensagem. E o processo de cura do feminino está justamente nessa mulher aprender a ler essa doença, essa mensagem que essa doença traz. Então, aí é por isso que a gente vê vários casos, né? A mulher contando, eu tive um problema no ovário, daí eu tive que tirar o ovário, daí o problema passou para as trompas, daí eu tive que tirar as trompas. A mensagem estava ali e ela não soube ler, daí ela foi arrancando, daí a mensagem passou para um outro lugar, daí ela foi arrancando, daí até que a mensagem chega no útero, daí ela não lê e de repente a mulher conta que ela teve que tirar tudo. Porque parece que foi arrancando as páginas, né? Então vem uma mensagem, eu pego essa mensagem e jogo. Porque não consegue ler, vem a mensagem de novo, não consigo ler, então eu pego e jogo fora. Então, cada vez que a gente vai tirando, arrancando essas páginas, a pessoa tá apontando, tá dizendo o quê? Isso quer dizer o quê pra gente? Que essa pessoa tá com dificuldade de ler a sua própria história, ou que às vezes não quer ler a sua própria história. Freud disse, precisamos amar para não adoecer. Como que a gente pode interpretar isso dentro do tema que a gente está conversando hoje? Talvez todo órgão que precisa ser arrancado pode apontar para um feminino que não foi amado. Existe uma dor que não está sendo acolhida. Então, por exemplo, uma maternidade que não foi acolhida, um feminino que está gritando, mas a mulher insiste em dizer que a vida dela é muito corrida, que ela não tem tempo para ver isso. Se você se identifica com isso tudo que eu estou trazendo para vocês hoje, a mensagem que eu deixo para você é: você precisa entrar em contato com isso e aprender a ler essa enfermidade. Se pergunte o que essa doença
está trazendo para mim a respeito do meu feminino, ou até mesmo da minha ancestralidade. O que eu estou ignorando, ou o que até as minhas ancestrais ignoraram, e isso foi passando de geração para geração. E essa leitura é uma leitura que nenhuma pessoa de fora vai poder fazer para você. Não é uma leitura que não adianta vocês de repente virem me perguntar, eu tenho esse sintoma, eu tenho isso, o que isso quer dizer? Nenhuma pessoa de fora vai poder dizer para você, ler para você a mensagem que o seu inconsciente está tentando trazer para você. O que eu acredito é que através de um processo psicoterapêutico, o terapeuta, o psicólogo, ele pode oferecer para você caminhos para você encontrar a sua forma de fazer essa leitura, mas isso é você que vai descobrindo. Então, eu sei que dá trabalho, eu sei que é doloroso, eu sei que a gente se depara com uma sensação de impotência, mas é possível você se debruçar, você se acolher e se debruçar para aprender a fazer essa leitura, se dedicando a você e acolhendo aquilo que chega para você. E é por aí, então, que passa o caminho para a cura do feminino. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para alguma coisa, para vocês, para alguém que vocês conheçam. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha com mais pessoas para essa informação chegar para mais pessoas que com certeza podem estar precisando. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais!